Dharma ou conceito ético hindu. Eu fiz esse vídeo atendendo a sugestão da Tamires. Eu agradeço, porque é uma boa ideia, eu precisava falar sobre isso. A palavra Dharma, ela é traduzida de diversas maneiras diferentes. Por quê? Porque essa palavra, na verdade, ela encerra um conceito. É uma ideia. Então, em diferentes circunstâncias, nos idiomas ocidentais é melhor você escolher justiça, virtude, lei, religião, aquilo que é certo, deveres e obrigações, moral ou ética. Depende do contexto. Nos idiomas ocidentais é melhor uma dessas palavras, porque a palavra Dharma não é uma simples palavra, é uma palavra que encerra um conceito, o conceito fundamental de ética. Ética é essa capacidade que só o ser humano tem de distinguir entre o certo e o errado e fazer a sua escolha. Essa é a principal diferença. Em antropologia, é a principal diferença entre os homens e os outros animais. A arte, a religião, a filosofia são coisas exclusivas do homem. Usar ferramentas, se comunicar, não é exclusivo. Tem animais que inventam ferramentas e todos eles se comunicam. Então, a ética, esse poder escolher, fazer uma avaliação entre o que é certo e errado e poder escolher, isso é característico do ser humano. E é essa escolha que vai gerar um karma para repor o equilíbrio. Então, o Dharma é o estudo desse mecanismo mental. Existe uma diferença fundamental na questão ética, como ela é vista no Ocidente e como ela é vista no sistema hindu. No Ocidente, a gente tende a criar um parâmetro absoluto. Isso é certo e aquilo é errado. E pronto. Na Índia, na civilização védica, eles relativizaram isso. Quando você pergunta o que é certo e o que é errado, a resposta é depende. Por quê? Dependendo da Varna, que hoje é traduzido como casta, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e do ashrama, do estágio de vida que a pessoa está, depende. A gente usa esses mecanismos, em alguns casos no Ocidente, a gente tem esse raciocínio, de que naquela situação o cara não podia ter feito diferente, puxa vida. Mas a ideia básica é, isso é certo, aquilo é errado. E no Dharma, depende. Vamos falar rapidinho da questão de castas, que é uma questão assim, controversa e polêmica. Nós estamos falando da ideia original védica, como está nos textos antigos, na Gita. Então, eles dividiram em 4 varnas, cores. Originalmente, essas divisões não eram de pai para filho, eram pelo mérito pessoal, pela característica individual de cada um. Isso depois tornou-se hereditário. Hoje, essa questão do karma, são milênios, a sociedade, os humanos, a gente vai pondo camada em cima de camada, naturalmente. Então hoje é uma questão muito complexa. Nós estamos falando de Varna, casta, no sistema védico, principalmente no que está na Gita. Então dividido em 4 castas principais. Os Brahmanes, que são sacerdotes professores, os Kshatriyas, guerreiros, os Vaishyas, comerciantes, e os Shudras, operários. Quando eu li A República
do Platão, eu era muito jovem e eu comecei a ler empolgado, porque essa ideia de uma sociedade utópica em que todos vão poder ser felizes e tal. Foi uma decepção muito grande para mim. Depois que eu li A República do Platão, eu já nunca mais gostei do Platão igual eu vejo que as pessoas gostam. Primeiro de tudo, ele faz uma divisão, não sei se ele conhecia a sociedade hindu da época, provavelmente não, mas ele faz uma divisão que é muito parecida com as castas. Então ele fala que tem que ter os sacerdotes, que ele chama de filósofos, os guerreiros, que é os guerreiros, os comerciantes, que ele chama de provedores, os vaixas, e os shudras, ele fala os escravos. Eu falei, mano, esse cara defende a institucionalização da escravidão, então que sociedade utópica é essa que todo mundo vai ser feliz, mas que tem os escravos? Meu, eu me decepcionei totalmente com o Platão. Mas ele faz essa divisão muito parecida com o sistema de castas da sociedade védica. Bom, só para completar o negócio da utopia, depois que você vai lendo a utopia, aquilo ali é uma viagem de ácido. É impossível de aplicar aquilo ali, né? Mas a ideia, principalmente na juventude, de uma sociedade perfeita em que todo mundo vai ser feliz, atrai a gente. Mas a República do Platão... Bom, não vamos falar sobre Dharma. Eu estava falando o quê? Do Dharma. Então, na sociedade védica é dividida em 4 classes. E cada uma dessas castas, a pessoa tem 4 estágios de vida. Então primeiro o cara é um brahmachari, é um estudante celibatário. Depois ele casa, se torna um grihasta, um pai de família. São outras obrigações que ele tem. O grihasta tem que acumular dinheiro para cuidar da família. Um monge não pode nem mexer numa moeda, tá vendo? É diferente. Depois de grihasta, ele vira um vanaprasta. Vanaprasta, literalmente, é um morador da floresta. Então, reminiscências da época que o cara, quando ia se aposentar, vanaprasta é traduzido como aposentado. Ele ia morar na floresta. É uma época muito distante. O nome permaneceu. Quando o pai de família, o grihasta, um filho mais velho dele ou algum filho apto dele se casa e passa a ser também um grihasta, ele pode se passar por um vanaprasta. Ele deixa a lojinha para o filho cuidar, fala, ó, cuida da sua mãe e vai morar na floresta. É um estágio de preparação para o cara virar um sannyasi, um monge mesmo. Que aí ele corta todos os elos com a sociedade e vai se dedicar exclusivamente a meditar e a buscar a via de libertação do mundo de Sansara. Então, se o cara é um kshatriya grihasta, a obrigação dele é uma. Se ele é um vaishya vanaprasta, a obrigação dele é outra. Então, é muito relativizado. Por exemplo, namorar é bom ou é ruim? Trazendo para o nosso mundo aqui. Não, é bom porque as pessoas precisam se conhecer para constituir uma família, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Então é legal. Ah, mas aqui, o fulano de tal, ele é casado, ele deixa a mulher e os 4 filhos em casa e sai para namorar. Ele é um canalha. Então a questão não... Para nós também a questão não é absoluta. Namorar é certo ou errado? Depende. Eu podia dar um monte de exemplos aqui. A criança começa a falar, nem fala direito, fala um palavrão, todo mundo ri. Se ele é maiorzinho, tem 5 anos, já entende, fala aquele palavrão, a mãe dá uma olhada para ele assim... Na literatura hindu existe muito essa preocupação do Dharma. E na budista também. Tem um texto sagrado do cânone Pali, que é Dhammapada, porque no Pali perdeu o R, né? O Pali é uma língua derivada do sânscrito, igual o italiano e o português são do latim. Então o Dharma no sânscrito virou Dhamma, no Pali. Então Dhammapada é a trilha da lei.
No budismo eles dão muito mais ênfase ao aspecto de mandamento obrigatório ou lei para a palavra Dharma. A religião hindu, que a gente chama de hinduísmo, brahmanismo, eles não usam esses nomes, né? Não existe isso daí. Lá é Sanatana Dharma, a eterna religião ou a eterna virtude. Sitaram, o casal divino Rama e Sita, eles são a encarnação do Dharma. Olha o que esses dois padeceram para cumprir suas obrigações. E Yudhishthira, o irmão mais velho dos Pandavas, na verdade não é o mais velho, Karna é o mais velho, isso é uma longa história, mas Yudhishthira, o herdeiro do trono pela dinastia Pandava, e Yudhishthira é a encarnação do Dharma. E tanto ele, o Yudhishthira, como o Ram, chegaram, tem uma passagem tanto no Ramayana como no Mahabharata, em que esses dois personagens, Yudhishthira e Rama, que são representantes do Dharma na Terra, quer dizer, da retidão, de cumprir o seu dever, de fazer o que é certo, justo, honesto, eles se encontraram numa situação de muita dificuldade de entender o que era certo e o que era errado. São passagens um pouco parecidas, que tipo o enigma da esfinge, não dá para entrar aqui nesses detalhes, porque isso aí representa que em determinados momentos da nossa existência existe uma grande dificuldade de saber o que é certo e errado. E em alguns momentos específicos da vida a gente passa por isso. No grosso, no dia a dia, a gente sempre sabe o que é certo e errado. A gente sabe o que é certo e errado. Você sabe, eu sei. Em geral, muita porcentagem muito alta. Em alguns momentos cruciais da vida é difícil de saber. Então, aí cada pessoa procura uns arquétipo de peixes, o cara se recolhe e vai meditar e vai pensar com calma em encontrar saída. Outras pessoas preferem pedir para Deus, é muito eficaz. Tem pessoa que confia em alguém, vai lá e pede um conselho. Tem outros que falam para todo mundo, porque aí na média estatística ele acha uma solução. Não sei. E nesses momentos difíceis, cada um vai procurar a sua melhor saída. Mas no grosso, a gente sabe o que é certo e errado e a gente tem que seguir o nosso Dharma para nossa felicidade. Nós temos que trazer essas ideias para o mundo ocidental moderno. É importante a questão do Dharma. Você cumprindo o seu Dharma cria condições de evolução. Ao contrário, se você não cumprir o seu Dharma, gera um obstáculo para o yoga. Você não vai se libertar se você não estiver cumprindo suas obrigações básicas. Eu também vou deixar na sequência aqui os principais versos da Bhagavad Gita que tratam de karma. São muitos versos, eu selecionei os principais para não ficar atolando de muita coisa. Mas eu quero, dentre esses principais, eu quero destacar um do último capítulo, capítulo 18, que fala basicamente o seguinte: é melhor você cumprir o seu Dharma, ainda que imperfeitamente, do que cumprir perfeitamente o Dharma de outra pessoa.